Olá, você que nos acompanha pelo canal, obrigado por sua audiência. Estamos continuando os estudos acerca da conduta espírita, examinando hoje o capítulo 11, cujo título é No Templo, desta obra que foi ditada a Valdo Vieira por André Luiz, cuja edição é de 1960 pela Federação Espírita Brasileira. Neste texto, André Luiz separa o versículo 20, capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Bom, então nós vamos nos reunir para que Jesus esteja presente. Qual é a conduta desejável do espírita? Primeiramente, ao ingressar numa casa para qualquer atividade, é importante que nós sejamos pontuais. Ao entrar com bastante calma, ordeiramente e com humildade. Saber que uma casa espírita é um templo de orações escolhido previamente para que nós ali estejamos em contato, em encontro com as forças superiores. Encarnados e desencarnados se encontrando com forças superiores. Para esse encontro, é desejável que os nossos objetivos estejam em consonância com aqueles os quais nós vamos nos encontrar. Então, propósitos elevados devem ser cultivados intimamente por cada um de nós que estejamos ingressando na casa espírita. Como é que nós vamos exteriorizar esses propósitos? Com palavras? Claro que não. Com atitudes, com ações. E assim, individualmente, devemos prestar atenção naqueles doutrinadores, expositores e explicadores, de modo que não exista conversa paralela durante as exposições. O bocejo também não é sinal de mediunidade, por outro lado é falta de educação. Para quem está falando lá na frente, parece que você não está gostando do assunto. Se ele não está sendo bom para você, interessante para você, e você não quer ouvi-lo, talvez ali não seja o melhor lugar para você ficar, porque você não está com um propósito elevado. A sua atitude está demonstrando que você não está ali preparado para o ambiente, mentalmente falando. Outra questão é não tossir ruidosamente. Se você está com acesso de tosse, por favor, procure um outro local para que você se componha e aí retorne para o auditório. É importante manter o respeito justo, porque ali é um lar de oração, é uma casa de oração, um lar de oração. Como é uma casa de orações, aplauso, vaia, qualquer manifestação dessa natureza, é desejável que nós as evitemos. Porque apesar de demonstrar sinceridade dos nossos sentimentos, estas atitudes provocam desentendimento, provocam desarmonia e demonstra que há um desequilíbrio e provoca mais desequilíbrio ainda. A conduta desejável é o silêncio. Silêncio é sinônimo de ordem. E quando eu estou entrando calmamente, qual é o lugar que eu vou me assentar? Os primeiros lugares devem ser reservados para os visitantes. Como você vai receber aí na sua casa alguém, então você oferece o melhor lugar, você oferece um bom cardápio, você então recebe com afeto e com carinho. Faça da mesma forma na casa espírita. Os primeiros lugares também devem ser reservados para aquelas pessoas menos capazes fisicamente. São pequenos gestos que vão demonstrar o bem, vão exemplificar o bem e vai arrastar aquele outro que está vendo a sua atitude para fazer igual. Com relação às sessões mediúnicas, quanto às evocações, elas não são desejáveis, apesar de que não é proibido promover evocação. André Luiz esclarece os seus motivos porque não devem ser feitas. Emmanuel, ao seu turno, também o faz. Aqueles que criticam Emmanuel traz como razão o fato de que Allan Kardec
promovia evocação quando da codificação espírita. Daí vai uma diferença muito grande. A análise não pode ser de superfície. Quando você estiver adentrando a esse tema, faça um mergulho mais profundo, tente respirar um pouco mais e buscar um pouco mais profundamente aí nesse grande oceano as respostas que você precisa. Porque quando nós promovemos um mergulho mais profundo, esta própria assertiva como argumento de resposta, ela não se sustenta. Porque Allan Kardec tinha um objetivo, codificar uma doutrina. Tinha, do outro lado, o Espírito São Luís, que trazia os espíritos, mesmo aqueles que haviam desencarnado há pouco. E todo o trabalho era coordenado pelo Espírito da Verdade. Dessa forma, se você estiver com o Espírito da Verdade coordenando os trabalhos do seu centro espírita, um espírito da envergadura de São Luís, e se você tem as mesmas qualidades de Allan Kardec, fique à vontade para fazer as evocações. É nesse sentido que André Luiz diz que não são desejáveis, é nesse sentido que Emmanuel também diz que não são desejáveis. Por um outro lado, é melhor ser dócil ao trabalho da esfera superior, ver o que eles têm preparado para a nossa casa espírita, permitir que eles dirijam o nosso trabalho é estarmos conjuntamente também trabalhando para o bem geral, porque desta forma nós vamos garantir a harmonia de pensamento. Se você vai direto para a sessão e ali você começa a pensar no espírito que desencarnou e quer evocá-lo e possivelmente esse espírito não está em condições de vir e se apresentar por N motivos que não, esse pequeno vídeo aqui não dá para examinarmos, mas você pode estudar aí quais seriam os óbices que não permitiriam o espírito comparecer a uma sessão assim de imediato. Nós estaremos em harmonia de pensamentos. E se eu não quiser fazer essa vocação a todo custo, então eu dirijo o meu pensamento em harmonia com o do meu outro irmão, da minha outra irmã, fazemos aquele círculo de orações. Então, toda a preparação do plano espiritual vai ocorrer harmonicamente. Nós vamos ter paz no ambiente de trabalho e esse ambiente mediúnico vai trazer progresso para todos aqueles ali que estão trabalhando, tanto encarnados quanto os desencarnados. E seguindo também nessa linha de raciocínio, vão existir tarefas que nos serão confiadas. O que nós temos que ter em mente é não confundir ou não apresentar na ação e na atitude preguiça ou timidez, porque preguiça e timidez não tem nada a ver com humildade, tá certo? Prepare-se, porque se você frequenta uma casa espírita, vai surgir cargos e encargos para que você os abrace. Não fique assombrado com nada disso. Nós aconselhamos que você vá estudando, vá se preparando. Se você se encontrou na doutrina espírita, pode ter certeza, estando o trabalhador pronto, o serviço vai aparecer porque tem muito serviço para nós. Então nós precisamos nos preparar todos os dias. Eu gostaria agora de entrar num outro assunto, que é referente a retratos, quadros ou qualquer objeto que possa significar para você, para mim ou para os outros, objetos de ritual. Eles não são aconselháveis, não devemos admitir em nenhuma hipótese a existência deles numa casa espírita. É idolatria. Outros meios religiosos já usaram estas técnicas e o resultado não foi e não tem sido satisfatório. O Espiritismo tem vários objetivos. Um deles é tirar o espírito humano da sua treva milenar. A idolatria é um dos aspectos da atualidade no século XXI que demonstra que aquela criatura ainda está na treva milenar. O pensamento, ele é uma força. Então, quando nós direcionamos esse pensamento para objetos de idolatria, nós vamos cristalizar o nosso pensamento
nós vamos cristalizar a nossa fé e isso não vai auxiliar no nosso progresso coletivo. Precisamos evitar a idolatria e a casa espírita, então, ela tem essa obrigação de afastar qualquer objeto que vá parecer que ali há algum tipo de ritual. Nós falamos de vários aspectos até o momento. Agora nós vamos abordar a questão da tribuna doutrinária. Nós já analisamos noutra oportunidade que tribuna doutrinária não é palanque político. Bom, então para quem que nós devemos oferecer esse espaço da casa espírita? André Luiz é muito categórico, ele diz assim, deve, e não falou que pode, é desejável, faculta-se, ele esclarece que deve ser oferecida apenas para doutrinadores conhecidos dos dirigentes da casa. Corre-se o risco de que você conceda uma oportunidade para alguém falar e ele vai promover pregações estranhas, demonstrando princípios estranhos e que estão contra ou bem diversos daqueles que nós postulamos no Espiritismo. Eu queria citar 2 exemplos que eu presenciei. Um deles foi de que o princípio inteligente estagiaria-se primeiro no reino vegetal. A gente não aprende isso no Livro dos Espíritos, com Leon Denis, com o próprio André Luiz, nem com Emmanuel. Nós aprendemos diferente. Outra coisa que eu ouvi é que Jesus é o governador do universo. Se brincar, alguém vai dizer que esse nosso irmão, esse governador espiritual do nosso orbe terrestre, que é a última notícia que temos dentro das obras sérias, é que ele é governador da Terra. Daí a ele ser governador do universo é um passo muito grande. Tem que ter cuidado para alguém não voltar naquela questão da trindade que defendem-se aí, que Jesus seria Deus encarnado na Terra. Não é o momento para a gente discutir isso, mas são postulados estranhos para a doutrina espírita. E a gente percebeu que a tribuna espírita foi ofertada para essas pessoas que postularam essas questões. Diz André Luiz que quem ilumina deve oferecer luz e não trevas. Aquele que não tem conhecimento adequado, ele não pode se propor a ser um explicador espírita. Vamos lembrar que Jesus condenou os fariseus dizendo, cegos que guiavam cegos. Ler e estudar tem diferença. Quem se ilumina tem obrigação de manter a luz. Significa dizer que André Luiz, com essa expressão, ele está dizendo assim, você não deve, não pode, em hipótese nenhuma, parar de estudar. Doutrina espírita não é ler 1, 2 livrinhos e falar que sabe tudo, não. Os espíritos superiores esclarecem que eles mesmos estão estudando doutrina espírita no plano espiritual. Vamos voltar os nossos pensamentos para isso, vamos voltar para as raízes do espiritismo, vamos ter cuidado. É importante que nós tenhamos muito cuidado. E é claro que nós não podemos nos esquecer da responsabilidade que fica para os dirigentes dessas casas, ao escolherem aqueles que vão ocupar essas tribunas. Precisam ser pessoas escolhidas pelo conhecimento que detêm. Porém, é preciso se lembrar, aquele que escolhe o que vai falar, também tem que saber muito para ter certeza de que aquele que vai falar não vai falar bobagens. E nas reuniões doutrinárias, nós também precisamos nos lembrar que ali não é lugar para que se peça doações, para se fazer coletas, para se fazer petitórios inadequados que não devem ser feitos naquela situação. Nenhum tipo de venda naquele local. Não podemos nos esquecer do que disse Jesus. Minha casa será local de oração para todas as nações. Ele repudiou os vendilhões do templo, como nós vemos aí
na Bíblia a respeito da purificação do templo. E lembrando que no Espiritismo nada é vendido, nenhum benefício. Lá não se deve pagar por absolutamente nada. Tudo isto são inconvenientes que nós devemos evitar e que o Consolador prometido propôs exterminar na face da terra. O Espiritismo não cobra dízimo. Vamos ter isso em mente. Quando nós recebemos os nossos irmãos, é necessário que a pureza da prática da doutrina espírita esteja preservada, muito clara, e para que isso aconteça, tudo que nós fizermos é pouco. Devemos preservar a pureza da doutrina espírita a todo custo. Então nós pedimos aos irmãos e às irmãs que não deixem de seguir esses ensinamentos quando estiverem no templo. Se você está assistindo esse vídeo, medite um pouco mais a respeito deste capítulo 11 de André Luiz. Leia, nós vamos deixar na descrição do vídeo o capítulo 11 completo para que você tenha aí a possibilidade de se debruçar sobre ele. Para estar reunido na presença de Jesus, é necessário que nós estejamos com Jesus. Foi por isso que André Luiz reservou para nós o versículo 20 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde 2 ou mais estando reunidos em meu nome, disse Jesus, aí eu estarei. Mas precisa lembrar sempre disso, no plano espiritual não se outorga uma procuração. Para nós demonstrarmos através de atitudes e de ações que estamos com Jesus, é necessário que Ele seja nosso modelo e guia. Eu não posso falar que estou com Jesus, eu tenho que exemplificar, agir para a cada dia a minha atitude melhore, progrida e eu vá chegando mais perto desse Espírito evoluído ao qual nós temos certeza que eu, você, todos nós chegaremos fatalmente. Os propósitos que nós vamos exteriorizar no templo espírita devem ser os mesmos propósitos de Jesus. Não é com palavras bem elaboradas que nós vamos ter a presença de Jesus ao nosso lado. É com as nossas atitudes. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, seguindo o que nós falamos hoje no capítulo 11, no templo espírita, para oração, relembrando que ali nós vamos estar e em contato direto com as forças superiores, promovendo o bem, traduzindo os postulados espíritas e os princípios espíritas por meio de atitudes e de ações, tendo todo o cuidado que foi tratado hoje neste capítulo 11, aí sim nós estamos nos aproximando de Jesus Cristo. E dessa forma, a nossa reunião terá a honra da sua presença. Vamos meditar sobre isso. Para todos vocês que tiveram a caridade de nos ouvir até o momento de assistir esse breve vídeo, que você esteja na paz do Cristo, muito obrigado. E se você gostou da nossa análise do capítulo 11, deixe aí o registro, a sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais. Aquele que ainda não estiver inscrito no canal, nos ajude, é importante. Os vídeos aqui são gratuitos, mas nós precisamos que você demonstre que há uma audiência que está recebendo estas mensagens, que nós estamos aqui modestamente procurando comentar, sempre prontos a receber a sua crítica e a sua sugestão. Tá certo? Fique com Deus, fique na paz de Jesus, revelar religiosidade e espiritualidade. Um abraço.